Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico. Eu tô aqui com meu mano, meu brother, pastor Ricardinho. Tamo junto, velho. Como é que você tá? Tô bem, fala Davi, fala galera, tamo junto e hoje nós vamos falar sobre um tema top. É Qual isso é aí. o tema? Nós vamos falar hoje sobre oração. Então, afinal de contas, oração é uma parada muito legal, muito importante. Tem uma centena, talvez até mais que uma centena, muito mais que uma centena de livros muito bons sobre oração, muito conteúdo sobre oração. Tudo isso aí você pode encontrar na nossa livraria, vários livros bons sobre o ato de orar, como orar, tudo mais, enfim. Mas, vamos logo de cara aqui, mano. Oração, Ricardinho. Por que é importante pro cristão a oração, mano? Primeiro, porque é uma forma da gente se relacionar com Deus. Certo. Tem uma galera, mano, que quando fala de oração, Certo. tem uma linha teológica, Certo. que é uma linha extrema calvinista, Aham. que diz o seguinte: se tudo está determinado, Certo. se Deus determinou todos os acontecimentos no mundo, Uhum. por que orar? Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? A oração pode mudar o pensamento de Deus? Então, é exatamente isso. É porque é igual você falou, é uma perspectiva errada, né? Achar que, tipo assim, quando eu vou orar, eu tô gerando alguma parada em Deus, sabe? Tipo assim, não, eu vou orar porque eu vou aqui mudar o pensamento de Deus. Não, não é assim que funciona. Deus, ele é soberano, Deus está acima de todas as coisas. Na verdade, a oração, a palavra que você falou é importante, relacionamento, porque a galera já tem a ideia de oração só para ficar pedindo, né? Eu vou para pedir bênção, para pedir coisa que eu quero ganhar, para pedir coisa que eu quero que Deus faça por mim, mas na verdade a oração é relacionamento. Eu vou para falar com Deus. É óbvio que dentro da oração existem as nossas petições, mas o centro da oração não é esse. Entendeu? Então, logo de cara por que orar, sendo que Deus já sabe o que eu vou falar? Primeira coisa, porque Ele mesmo mandou. Essa é a primeira coisa. Porque é mandamento, né? Essa é a primeira coisa. Ele mesmo mandou. Segunda coisa, porque a oração pode não mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana, mas ela com certeza muda o meu coração. Ela muda a minha forma Sim. de enxergar o mundo, porque quando eu oro, eu declaro a minha impotência e a onipotência divina. Totalmente. O Espírito Santo gera em mim, quando eu oro, conformidade com a vontade de Deus. Totalmente, mano. Tem um texto, mano, que eu curto bastante sobre oração, que é quando Moisés, né, meu, ele vai interceder pelo povo de Israel, lá em Sim. Êxodo capítulo 32. Sim. O povo tá adorando o bezerro de ouro lá. Sim. Moisés fica nervoso, quebra as tábuas escritas pelo dedo de Deus. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, sai do meio do povo que eu vou exterminar todo mundo. Vou começar uma galera nova com você. E a partir de você. É. Ali Moisés tinha opção, mano, de falar: não, a partir de agora o povo de Israel não vai ser mais o descendente de Abraão, vai ser descendente de mim. Sim. Mas aí o que acontece? Ele ora. Sim. Fala: Senhor, lembra das tuas promessas? O que as pessoas vão falar das promessas que o Senhor fez? Exato. E aí o que acontece? Deus fala o seguinte: Moisés, eu não vou matar todo mundo não, mas esse povo vai perambular por aí. Sim. Esse povo não vai entrar na terra prometida, essa geração. Com certeza. Mas Moisés ora. Não que Deus mudou de ideia, mas Moisés também entende o plano que Deus tinha para aquele É porque aí, exatamente, se a pessoa não tem uma compreensão correta sobre oração, vai parecer que isso é um contraponto ao que a gente acabou de falar, mas na verdade não. Na verdade, quem muda a sentença não foi o Moisés, foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, a gente sabe muito bem que Deus é misericordioso, então a oração também pode trazer a misericórdia de Deus sobre nós. Exemplo, o povo de Nínive. É interessante porque Jonas faz a pregação com a maior má vontade, mano. Porque Sim. Você percebe no final do livro que ele não estava afim que o povo se arrependesse, ele queria ver o fogo descer. Jonas é o pregador mais bem sucedido da história, porque prega e a galera toda se A converte, cidade toda se converte. mas é um cara que não queria. Nada. Ele foi sem vontade nenhuma. Ele mano. queria ver destruição. Essa que é a real. Na verdade, ele queria ver o circo pegar fogo. É, Ele queria isso. que Nínive fosse destruída. Ele Sim. não queria que ela se convertesse. Exatamente, mas isso nos ensina tanta coisa que a gente pode deixar esse só para falar sobre um vídeo, mas assim, para você entender como a misericórdia de Deus não está relacionada nem à minha pregação, entendeu? Eu posso pregar de uma forma às vezes assim que não está sendo tipo, por exemplo, como o apóstolo Paulo que pregava com aquele amor pelas pessoas, porque o Jonas não estava tendo amor nenhum pela cidade de Nínive ali. O livro deixa muito claro. Ele sentou para ver o fogo cair. Por isso que a misericórdia de Deus não é condicionada à ação humana. É. É condicionada à soberania de Deus. Exatamente. Mas é muito louco pensar que mesmo a soberania de Deus estando aqui, a liberdade humana e a vontade humana está aqui e elas seguem em paralelo, elas nunca se cruzam. Por quê? O rei de Nínive convoca
um jejum, convoca uma oração coletiva, manda o povo colocar pano de saco. Até os animais da cidade entraram de jejum. E aí, por causa desse jejum, por causa desse arrependimento, Deus olha e vê e fala assim, caramba, eles se arrependeram, não vou mandar fogo, tá ligado? E aí, então Deus muda a sentença. E aí, de novo, parece contraditório. Então, a oração muda a sentença de Deus ou não muda a sentença de Deus? O que a gente pode te dizer é, a oração, ela pode ou não trazer misericórdia de Deus. Mas o que você tem que entender é que nem sempre a oração é respondida da forma como eu quero. Sim, porém, entretanto, todavia, nesse mesmo contexto que você está falando, Jonas fala uma coisa interessante. Quando Deus tem misericórdia de Nínive, o que ele diz? Ah, Senhor, eu bem sabia que o Senhor é misericordioso. Sim. Jonas já sabia que a natureza de Deus era misericordiosa. Ele já sabia quem Deus era. Ele já sabia que se o povo se arrependesse, se o povo se voltasse para Deus, Deus teria misericórdia. Porém, mano, tem outro personagem bíblico também, mano, que quando fala de oração, ele é um incentivo pra gente. É Daniel, mano, lá na Babilônia. Excelente, muito bom, mano. Daniel tá na Babilônia, ele foi levado cativo pra lá, Sim. ele perdeu família, ele perdeu a oportunidade de orar no templo. Mas a história de Daniel nos conta que ele orava 3 vezes ao dia, mano. E com a janela aberta pra todo mundo ver, mano. Não era uma parada, tipo, escondidinha, não, E cara. pras bandas de Jerusalém, por quê? Pra lembrar, lá da terra natal dele, pra lembrar do templo. Exatamente. Mas sabe o que essa parada da oração de Daniel me mostra, mano? É que muitas vezes a gente acha que se a gente orar, a gente vai estar imune de passar por problemas. Se a gente orar, a gente nunca vai ter problema na vida. Sim. Mas Daniel mostra que ele orava 3 vezes ao dia, mas ele teve dificuldade. Passou por várias lutas. Ele foi parar, mano, na cova dos leões. Que isso, que absurdo. Porque fazia coisa certa. Mano. Mas continuou orando, mano. Continuou firme, entendeu? Inclusive, ele sobreviveu à cova dos leões por causa da sua vida de oração, porque ele era alguém que era amigo de Deus. Todo grande homem, toda grande mulher de Deus que passou na história da humanidade foram homens de oração. Foram homens que dependeram de Deus. Sim. Foram homens que falavam com Deus, se relacionavam com Deus, tinham o prazer de estar na presença de Deus. Todos eles compreendiam quem Deus era, compreendiam a natureza de Deus e compreendiam o lugar que eles se colocavam quando eles estavam em oração. Sabe, pra mim, a nossa maior inspiração de oração é o Senhor Jesus Cristo. E tem uma oração do Senhor Jesus Cristo que fala muito comigo. Olha que interessante, é o Senhor Jesus, ele é eterno, ele é um com o Pai. Agora o Senhor Jesus Cristo, encarnado aqui na terra, o Deus homem, ele vira para o Senhor Deus e fala o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas, todavia que seja feita a sua vontade. Olha a oração do Senhor Jesus Cristo. Cara, essa oração é tão poderosa, ela tem um ensinamento para nós que é o seguinte: Jesus sabia o que ele veio na terra para fazer. É uma oração de submissão, Sim. de dependência e de humildade. Totalmente. Olha que coisa linda. Totalmente, cara. Se possível, afasta de mim, mas se não for a tua vontade, eu tô aí. Eu vou continuar, eu vou conseguir. A tua vontade é soberana minha. E é interessante porque, assim, Jesus sabia que o destino dele era a cruz. Sabia o propósito dele, a missão Jesus dele. é Deus e ele sabia a obra de salvação que ele deveria operar, mas ainda assim ele ora. Se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Ele se coloca debaixo da soberania de Deus, ele mesmo sendo soberano. Isso não é lindo, cara? Ele mesmo sendo Deus encarnado, ele mesmo Sim. sabendo toda a natureza da sua missão. E aí eu vejo, mano, isso me incomoda demais, cara. Eu vejo hoje, nós estamos em 2021, né? 2000 anos depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí eu vejo a galera fazendo assim, Ricardinho, não, vai orar, cara, e você tem que decretar, você tem que falar o que vai acontecer e Deus vai fazer porque você está falando que vai acontecer assim. Ou, como eu já vi um absurdo na internet, se você faz desse jeito, é a obrigação de Deus te abençoar dessa forma. Então, mano, essa ideia aí vem daquela ideia da teologia da confissão positiva, né? Sim. De algumas igrejas neopentecostais. Quando a pessoa age dessa forma e tenta dar ordem para Deus, primeiramente ela perde a consciência de que Deus é criador, Sim. soberano, faz do jeito que quer, da forma que quer e como quer. Aí é que tá o negócio. Deus não tem que se moldar aos meus pensamentos. Não dá para colocar Deus dentro de uma caixa de sapatos e falar, fica aqui. Todos os homens de Deus que tiveram consciência de quem Deus era, e o maior exemplo de que você falou é Jesus, porque Jesus, na sua humanidade, ele mostra a sua dependência. Sim. Antes de Jesus sair e fazer milagres, antes de Jesus sair e pregar sermões maravilhosos,
A Bíblia nos fala nos evangelhos que Jesus passava noites inteiras em oração Orando, na cara. presença do Pai. Sim. Aí é que tá o negócio, você não vê em momento nenhum Jesus decretando algo para Deus. Você vê Jesus decretando algo para uma doença. E você vê Jesus falando exatamente que aquilo que ele fala é aquilo que Deus já havia falado para ele antes, é aquilo que ele já havia ouvido do Pai, né? Ou seja, ele não está falando uma parada aqui e agora Deus tem que fazer porque eu falei. Não, na verdade a galera quando chega e fala, eu decreto, tem que acontecer, vai acontecer. As pessoas estão confundindo Jesus com o gênio da lâmpada, mano. Sim. Você vai lá, esfrega 3 vezes, Jesus sai, você faz 3 pedidos e coloca ele na lâmpada de novo, e se ele não fizer? É, exatamente. E aí que a fé da pessoa quebra, porque a pessoa tem a consciência, tipo assim, porque oração, né? E dentro da oração existe, por exemplo, igual você falou, ó, decretar algo sobre uma doença, né? Então, Jesus fez isso, né? Para a pessoa ressuscitar, para a pessoa voltar a enxergar, beleza. Mas e quando eu oro, Ricardo, e não acontece? Quando eu oro e não acontece, eu tenho que continuar crendo. É isso. Por quê? Porque a mão invisível de Deus está trabalhando. Sim. Aí é que está um negócio. A gente vê, por exemplo, a vida de José. José tem um sonho, recebe naquele sonho a direção de que Deus faria o cara crescer, o cara ser lá na frente um governador no Egito. Porém, passou muita coisa ruim na vida do cara e o cara ainda continua. O cara crendo. foi vendido pelos irmãos, o cara foi traído no trabalho dele honesto que ele tinha na casa de Potifar. Foi parar na cisterna. Foi parar na cisterna, depois foi parar na cadeia. Esqueceram dele na cadeia. Esqueceram ele na cadeia. Porém, aí é que está o negócio. O cara não deixou de acreditar que Deus era soberano. Sim. A mão invisível de Deus estava conduzindo a história para onde Deus queria. Então a nossa vida de oração tem que ter a ver com fidelidade com quem Deus é, certo? Sim, Não claro. com aquilo que ele pode fazer. Se Deus fizer, maravilha, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele continua... Ricardinho, uma parte prática agora, que é o seguinte, mano. Beleza, a gente sabe sobre oração, mas, cara, como é que a pessoa faz então? Tem um guia, tem um manual, beleza, a pessoa, ó, novo convertido, 1 mês, o cara nunca orou na vida dele, o máximo que ele sabia era reza decorada. E agora? Por onde começar? Mano, vou falar uma experiência minha. Vai. Lá atrás, quando eu me converti, eu tive um pastor, ele até foi pastor aqui na PIB, o pastor Alexandre. Sim, Ele meu falou brother. o seguinte, Ricardinho, para você aprender a orar, você tem que ler a Bíblia. Sim, Para você conformar a sua oração com a vontade de Deus. certo. Mas ele também falou, lê Salmos. Uhum. Porque nos Salmos, com Davi, com Moisés e com outros salmistas, você vai aprender a abrir o coração para Deus. Perfeito. Por exemplo, você vê ali nos Salmos, Davi declarando a sua dependência, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma oração de dependência, declarando que Deus é o provedor e o que vai suprir todas as necessidades. Mas Massa. você também vê nos Salmos algumas orações, por exemplo, mano, de indignação. Sim, Senhor, até quando o mal vai prevalecer? lamentos, né? Lamento, tristeza, né? Então, eu, particularmente, diria o seguinte, leia a Bíblia, leia os Salmos, pegue uma concordância bíblica ou procure na internet trechos da Bíblia que fala sobre oração e leia. E também aprenda com o maior mestre de oração, né, meu? Vai lá em Mateus, vê a oração de Jesus, Sim, o Pai Nosso. Lá, se eu não me engano, no Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. sim, Você perfeito. aprende com esses textos bíblicos a colocar em prática, né, a oração e orar de uma forma que agrade a Deus. Sim. Para não correr o risco de você cair na ideia da confissão positiva ou do determinismo. Se você é daqui da nossa igreja, você pode procurar mais os nossos pastores, que todos eles sabem falar sobre isso com você. Se você é de outra igreja, procure o seu pastor também para ele te ajudar nesse sentido, mas fuja de quem fala besteira na internet. Mas eu tenho 2 dicas para falar. Número 1, é óbvio, é a suprema, que você falou, nosso mestre supremo, o Senhor Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso ali no Sermão do Monte, para mim, ela é tão perfeita porque a gente não tem que orar o Pai Nosso, tipo assim, decorado, mas ali Jesus Cristo estava nos dando um roteiro. Como se fosse um mantra, né? Isso. Jesus estava nos dando uma estrutura. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o que está acontecendo ali? Jesus Cristo começa com adoração, né? Santificado seja o vosso nome, santo é o teu nome. E Jesus começa com adoração. Oração também é adoração, cara. Com certeza. Então, ali você vai abrindo, tem uma pregação completa aqui no canal do Multi que eu fiz, só sobre o Pai Nosso. Escreve Ministério Multi, Pastor Davi Jardim, Pai Nosso, vai aparecer para você. Mas assim, cara, você abre versículo por versículo do Pai Nosso, brincando aí, você já tem um tempão de oração que você vai fazer na sua casa, que vai ser lindo. Segunda coisa, eu aprendi um negócio quando estava no seminário, foi uma coisa boa, porque no seminário eu estudava teologia e música.
eu aprendi um método que uns gringos desenvolveram lá no House of Prayer lá. Inclusive tem o F-Hop agora, aqui no Brasil. Agora não, tem uns anos já, mas que é o Florianópolis House of Prayer lá, casa de oração 24/7, que é bem legal. A galera lá de Kansas desenvolveu um método. Esse método se chama harpa e taça. Nunca ouvi falar, mano. Olha só que legal, cara. Então você vai hoje pegar uma ideia de harpa e taça. Por que eles falam de harpa e taça? Porque eles falam que a harpa é o louvor e a taça, certo? Aquele texto de Apocalipse, onde as orações são depositadas numa taça, certo? Então, a harpa, o louvor, a taça, a oração. O que eles vão dizer? Eles têm uma linha teológica que eles dizem que a oração sempre está acompanhada de adoração e de louvor, principalmente de louvor com música. É muito massa. Então ele vai, por exemplo, você falou de salmos, certo? Os salmos são poesias e canções, certo? Os salmos eles eram entoados no tabernáculo, certo? Então, Davi escreveu salmos que eram cantados no tabernáculo, porque o tabernáculo tinha adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o que eles vão falar? Cara, você tem que ter a adoração e a oração sempre fundamentado na palavra. Então, o que eles fazem? Colocam uma música para tocar, eles fazem isso ao vivo, inclusive, é bem legal. Eles colocam uma música para tocar e tal, e eles pegam um trecho da palavra. E eles começam, então, a ler a palavra. Então, por exemplo, fala um versículo que você gosta, Ricardo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, beleza. Então, ele começa a orar em cima disso. Ele não vai sair dessa parada. Ele ora a palavra. Ele ora a palavra, mano. Ele vai, o Senhor é meu pastor. Então, ele começa, Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado porque nós não somos ovelhas sem pastor. Ou seja, o texto bíblico vai moldando a oração o cara dele, vai numa crescente, o cara vai numa jornada. Aí ele vai pro próximo versículo, certo? Fala outro versículo aí que você gosta. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, beleza. Deus, obrigado porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor. E como o nosso pastor, o Senhor nos fortalece, nos alimenta para que nós possamos passar por todas as situações. O cara vai linkando os textos e ele vai orando a Bíblia. Cara, é maravilhoso. Top, mano. Então o cara vai aprendendo da Bíblia, vai tendo intimidade com Deus e vai numa crescente. Cara, top é maravilhoso. É maravilhoso. Harpa e taça. Harpa e taça. Harpa e taça. Você pode procurar na internet. Tem pra caramba, mano, tem aula do harpa e taça de graça na internet aí que os caras postaram. Mas olha, nosso vídeo já tá muito comprido, a gente pode fazer um parte 2 sobre oração. Demorou. Mas, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e, se você quiser fazer um curso de teologia, você entra em contato conosco, o link vai estar na descrição aí. Fechou? Tamo junto, Deus te abençoe. Um abraço, galera.